Eu vou fazer uma análise aqui do processo enviado para pontuar alguns elementos que devem ser corrigidos, assim, mas com o objetivo de deixar o desenho mais fluido, até mais limpo, mais simples, né? E eu questiono muito por que está sendo desenhado determinado elemento e tal, se a gente está querendo fazer com maior simplicidade. Então, vou colocar aqui o desenho aqui na tela, né? E vou criticar aqui conforme alguns conceitos e pontuar aqui o que eu imagino que deva fazer parte da sua boa prática de desenho, tá? Lembrando que eu sempre foco no desenho como entendimento do processo. Então, esse exercício aqui, né, ele foi feito baseado, eu sugeri isso para um grupo de mentorados, para que fizesse um exercício baseado, por exemplo, numa ficha aqui de processo. Essa ficha de processo, eu fiz ela através do ChatGPT. Então, eu pedi para que ele gerasse, aqui, tá vendo? Uma ficha aqui de processo com alguns itens, né, que eu coloquei no prompt, né? Então, tem nome, objetivo, os participantes, entradas e saídas, as fases, tudo. E para desenhar essas 13 atividades aqui, tá vendo? Então, eu vou seguir essas atividades que estão escritas aqui para pontuar essa parte aqui. Então, como sempre eu faço, eu faço uma cópia aqui, né, para depois a gente comparar como está esse desenho e como poderia ficar, tá? Então, aqui, usando a parte de cima, aqui, o carimbo, né, está usando um padrão que a gente estabeleceu. Então, tá vendo? O objetivo do processo é efetuar a compra de bens e serviços de acordo com a política. Está escrito lá. Eu nem sei se era esse mesmo que estava lá. Vamos olhar de novo. Estava aqui. O objetivo é garantir a compra eficiente e eficaz dos produtos necessários, tal, assegurando melhor custo-benefício, conformidade e tal. Já tinha o objetivo aqui, né? Tinha o objetivo aqui, aí aqui você colocou um mais resumido, né? De acordo com a política. Então tá lá a ficha, aqui você já fez uma adaptação. Vou comentar alguns itens aqui do elementos, né? Então eu tenho aqui uma outra piscina, né? Tá vendo? São duas piscinas aqui tem 4 raias, né? Que são essas partes aqui, e aqui outra piscina. Tecnicamente isso está certo. Nessa parte aqui de colocar o fornecedor fora, porque ele é outra entidade, outro CNPJ, ele não pode ficar dentro da mesma piscina. Tecnicamente isso está certo. Mas repare, isso aqui não soma nada no processo, tá vendo? Na minha opinião, tá? Tô dando a minha opinião, não soma nada no processo. Que eu fui lá, mandei para o fornecedor devolveu, para mim não soma nada. Eu vou ser bem duro nessa parte, eu tiraria. Não soma nada isso aqui. Porque eu mandei para o fornecedor voltou, ele está ainda conectado na piscina, então eu não desenhei nada lá dentro e não tem, para mim, uma informação que eu possa usar. Para mim não faz diferença ter ou não. Pode até ser, assim, alguma justificativa técnica, mas no entendimento, para mim não faz diferença nenhuma. Tirei. Depois a gente compara, tá? Como que eu posso tirar ou não? Eu estou focando no entendimento, né? Estou focando no entendimento. Aí aqui, o requisitante, né? Eu vou sempre focar aqui nessa parte, né? O requisitante começa o processo com a identificação de uma necessidade. A área requisitante, deixa eu dar um zoom, né? Ela identifica a necessidade de um bem ou serviço e elabora uma requisição, bem simples, né? Então, tem isso aqui é um erro. Tá vendo? Isso aqui é um erro, porque o início é um gatilho, é um evento de início. Ele não é uma ação, uma atividade, não tem verbo aqui, entendeu? Não tem assim, eu vou identificar. Você colocou um sinal, para quem tem dúvida ainda o que é o sinal, está aqui, né? O sinal chega de outro processo que aciona o início, então está aqui do mensagem. A pergunta que a gente tem que fazer para o início é sempre assim, o que tem que acontecer para eu me mexer? Guarde essa pergunta. Se acontecer tal coisa, eu começo o processo. Então, nesse caso aqui, seria a própria necessidade. Eu tenho necessidade de bem ou serviço, né? Eu preciso de alguma coisa ali, de um produto, né? Ou um serviço. Então, existe essa necessidade, não preciso ter sinal aqui, existe isso daqui, e só o fato de ter, eu vou lá e, já apareceu a necessidade,
eu elaboro uma requisição de compra. Eu poderia até analisar a necessidade, uma coisa assim. Elaboro. Esse símbolo aqui, né, esse tipo de atividade é uma atividade dentro de algum software, né? Dentro de algum aplicativo, de algum software que está aqui. Quando eu ponho o tipo, ó, se a tarefa do usuário é uma tarefa típica, está escrito ali, ó, de quem está dentro de um aplicativo de software e tal. Então, se eu estiver dentro do sistema, está certo. Eu gosto de colocar uma corzinha assim para falar, por uma legenda. Não é BPMN isso, mas eu acho que dá clareza. Eu gosto de colocar assim, ó, isso aqui já não é um erro, tá? Estou só colocando aqui porque eu acho interessante colocar. E eu colocaria aqui em cima, legenda e tal. Coloquei, ficou embaixo, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Colocaria aqui e depois no final lá você colocaria o nome do sistema, né? Sistema XPTO, beleza, vai estar aqui. Não é nenhuma regra isso aqui, pode deixar assim. Aí tem o alinhamento aqui. Quando tem um só, eu já sei que vai ficar só ele aqui, eu já vou deixar mais fininho para ele ficar um pouco menor esse desenho. Aí depois aqui, o segundo seria submissão da aquisição. A aquisição de compra vai para o departamento de compra para a avaliação. Então tá certo aqui, tá vendo? Eu vou analisar uma solicitação. Agora, como que eu coloquei dentro do sistema, tá vendo aqui, ó, que é a requisição, e aqui ficou manual. Eu imprimi a solicitação e estou analisando de forma manual. Então isso aqui está incompatível, tá vendo? Isso é incompatível. Então eu vou manter dentro do sistema. Eu não tenho essa informação, se é dentro ou fora. Mas já que você colocou aqui, estou mantendo a coerência dentro do sistema. Por que eu tiraria? Né? E aí eu estou olhando a política e tal, está tudo bem, isso aqui está correto. Né? Analisei a solicitação. Está de acordo com a política ou não está de acordo ou está dentro da política. Então, vamos ver que está lá, né? Análise e validação. O departamento de compra verifica a conformidade com a requisição política. Então, é conforme ou não conforme a disponibilidade, tá? Um detalhe aqui. Então, essa parte aqui não está conforme. O que eu faço com ela? Entendeu o que está faltando? Ó? O que eu faço com ela? Entendeu? Se eu tenho essa parte aqui, ó, se eu tenho essa parte aqui, né, que não está conforme, entendi. Mas eu não faço nada quando terminou? É isso? Eu vou fechar a solicitação? Então eu tenho alguma tarefa aqui para fazer? Se eu tivesse uma tarefa, se eu fosse fechar, né, eu teria que colocar aqui, por exemplo, colocar mais uma atividade aqui, entendeu? Desse jeito aqui, ó. Então, mas que tipo de atividade? Uma atividade para fechar, para ajustar. Então eu podia colocar aqui, solicitar, eu não sei se é isso que você quer dizer, né? Por isso que tem que entender o processo. Solicitar ajustes ou justificativas, né? Porque não está de acordo. Aí aqui, ó, seria a solicitação devolvida. O mais importante da avaliação aqui, ó, é que quando você coloca esse símbolo, que é um término, pensa sempre na simulação do processo. Se o processo estiver sendo simulado, ele pararia aqui. Se você colocar para ele, o Bizad faz isso, se você colocar para ele simular, ele não vai para os outros. É isso que quer dizer esse símbolo aqui. Né? Então, ele pararia aqui, só que não pode deixar em branco. É um pecado, não pode ficar em branco. Entendeu? Então, assim, o que acontece? Ó, solicitei ajuste, solicitação devolvida aqui para ajustes do requisitante. Olha como isso aqui tem que fazer sentido. Ó. Quando você ler os finais do seu processo, ó, ele foi feito para efetuar compras. Aí eu olho aqui, o primeiro resultado produzido deu ruim. A solicitação foi devolvida. Então é o primeiro resultado produzido. Olha o outro seu lá na ponta. Comunicar ao fornecedor, arquivar o processo. Não tem a compra. Cadê a compra como resultado produzido? Entende? O resultado produzido tem que cumprir o objetivo do processo, que é a compra. Eu preciso efetuar a compra. Então lá devia ter a compra realizada. A compra arquivada. O fornecedor pago e arquivado. Mas não dá para eu ler ali arquivado. O arquivado é a compra.
Então não ficou bem claro lá no final, né? Eu vou falar depois. Mas aqui, ó, já resolvi essa parte. Solicitação está dentro da política. Quando está dentro da política, está aqui embaixo, né? É enviado ao departamento financeiro para aprovação do orçamento necessário para a aquisição. É isso que está falando ali. Aqui, ó, eu não tô fazendo nenhuma tarefa. Eu poderia ter um enviar aqui. Eu estou dentro do sistema. Está só indo para lá. Isso aqui é um evento intermediário, entendeu? Então, assim, de novo, não é uma ação. Se eu estou na área do financeiro, se eu vou ler esse processo como financeiro, eu abro o processo, eu sou financeiro. E eu não tenho que fazer nada aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho que fazer nada. É assim que faz a leitura. Ah, não, tem uma regra orçamentária, mas isso é um evento. O que quer dizer isso? Aconteceu a regra orçamentária, então isso aqui não tem muito a ver. Entendeu? Assim, porque esse evento aqui, o que aconteceu aqui? Regra orçamentária não é um evento. Então aqui poderia ser solicitar aprovação por dentro do sistema aqui. Eu poderia ter isso aqui, ó. Solicitar aprovação, vou colocar aqui. Solicitar aprovação. E como já está indo para o financeiro ali, eu poderia ir direto, eu poderia fazer aqui, aprovar, né? Aprovar a requisição. Vai avaliar, vai aprovar ou vai reprovar, né? Estou deixando tudo dentro do sistema, a não ser que seja por e-mail, né? E aqui poderia ter uma regra de negócio. Aí a regra de negócio, que poderia ser, aqui também, eu poderia consultar o orçamento, né? Porque ele está olhando lá o orçamento. E aí poderia ser até regra de negócio, por quê? Porque está lá, se for tal setor tem uma quantidade que pode aprovar, tal, então ele pode ter uma variação, por isso uma regra poderia ser só o sistema. Aqui, você colocou um gateway, está tudo bem, né? Se está dentro do orçamento, voltou para lá. E se está fora do orçamento, que seria isso aqui, ó, tem que apertar o F2, ó, tá vendo? Você colocou aqui no final. Tem que colocar a regra aqui em cima. Ó, tá vendo? Tem que tomar cuidado quando está escrito, ó. Como que eu sei onde que ele está escrito? Você clica dentro, em cima do elemento e aperta F2, tá vendo? Não tem nada escrito. Então esse escrito aqui não é no final, é aqui, né? Então você vai colocar o F2 e colocar lá fora do orçamento. Ok, o caminho fora do orçamento. E faz o quê com fora do orçamento? Tá vendo? De novo, mesmo caso. Eu tenho fora do orçamento, eu faço o quê? Tem um término aqui? Não está fazendo nada, não é? Então, o que que eu vou colocar aqui quando é fora do orçamento? Vou pedir para o cara ajustar ou vou reprovar? Né? Então, aí não sei. Pode colocar direto aqui, mas desde que seja pedido ou reprovado. Só que aí vai reprovar e não vai avisar ninguém. Tá? Então, aqui, ó, essa solicitação foi devolvida e essa solicitação aqui foi reprovada. Ó. Solicitação reprovada. E aí pode ser até lá, comunicação ao requisitante. Sabe quando o sistema avisa, ele poderia ser assim, né, ó, direto, ou poderia enviar para ele lá para correção e tal, mas tem que ter uma lógica aqui, né, ó. Tem que ter uma lógica aqui dentro do fora do orçamento, ó. Estou com dois finais até agora, devolvido e reprovado aqui embaixo. Então, aí depois eu quero saber quantos % que vem para cá, né? Dentro do orçamento, aí vem para cá. Aí você poderia ter um evento intermediário, só para mostrar como que usa, né? Ó, você usa um evento intermediário quando a gente tem uma condição, né? Então, tá aqui, ó, o que voltou? A requisição aprovada. A aquisição aprovada chegou aqui pelo financeiro, ó, nem precisa escrever porque ele está ali embaixo, mas a requisição aprovada é uma condição, por isso condicional, é uma condição para ele seguir aqui, entendeu? Então aqui, eu não gosto de botar assim não, mas só para não ficar tão poluído o desenho, eu vou puxar um pouquinho mais para cá, só para colocar isso aqui, ó. Para o desenho não ficar tão em cima ali escrito, tá? E aí aqui, ó, vou colocar aqui, é o evento intermediário. Ou seja, o que ele quer dizer? Que ele só segue
se isso acontecer. Guardem isso que eu estou falando. Ele só segue se o evento acontecer, porque é uma condição. Então, a requisição aprovada está aqui, aí ele pode solicitar as cotações. Então, eu vou ver se é essa a próxima atividade lá. Então, aqui, ó, pesquisa e cotação de fornecedor. Podia estar pesquisar fornecedores, tal. Tá vendo que não tem, você não colocou aqui, ó, pesquisa no mercado, solicitando a cotação. Tudo bem. E aí, quando aprovar, vai ter os critérios lá. Então, solicitar cotações pode ser manual do jeito que está aqui. Eu poderia deixar lá o mensageria, que isso aqui funciona bem. Lista de fornecedores aprovados, ok. Isso aqui tá bom. Aí agora aqui temos um problema, tá vendo? Porque isso aqui não pode ser usado como atividade. Isso aqui são eventos. Então, isso aqui quer dizer um evento que saiu a mensagem, outro evento que chegou a mensagem, que é isso que quer dizer, outro evento que é a seleção das propostas dentro dos critérios. Então, isso aqui confunde muito. Eu lembro que tinha a linha que subia lá, a gente pode apagar isso tudo, ó, solicitei cotações, e você coloca uma cotação aqui, ó, que são propostas recebidas. Como você não colocou a raia, que eu tirei, né, a raia a outra piscina do fornecedor, propostas recebidas, aqui, ó, põe assim, ó, fornecedores. Ou seja, eu mandei as cotações e estou aguardando chegar a resposta. Aí chegou aqui as recebidas, eu vou negociar. Então, eu vou realizar negociação final, né? É porque está escrito lá, né? Desse jeito. Vamos seguir aqui, ó. Avaliou as propostas, são analisados conta preço, prazo, entrega, tal, conformidade. Então, poderia ter análise da proposta e o fornecedor que apresentar a melhor proposta é selecionado. Nesse caso aqui, eu poderia analisar a proposta antes, né? Eu podia ter um negócio desse aqui e estava lá no sistema, agora está fora, né? Eu poderia ter uma atividade dessa de analisar a proposta. Qual é o critério, Eduardo? Eu sempre recebo essa pergunta. O critério é se essa atividade é importante. Dentro dos suprimentos é muito importante. Imagina se eu for colocar isso para outra pessoa fazer. A outra pessoa vai fazer. Então aqui eu posso ter até um checklist, ó. Eu posso ter até um checklist, posso ter até um POP, porque se uma outra pessoa for contratada, checklist de análise de propostas, porque eu quero que mantenha o padrão da análise de proposta. Então eu crio uma coisa assim, não é obrigatório, estou falando que você que decide se precisa ou não, né? Aí eu vou, as propostas aprovadas, aqui, ó, eu posso de novo, né, colocar um intermediário aqui, que é o evento, então a proposta vencedora. Eu analiso a proposta e com a proposta vencedora, se quiser colocar, serve também. Tá? Serve se eu quiser colocar assim, ó, a proposta vencedora aqui, aí eu coloco lá, somente com a proposta vencedora, e eu tenho lá os critérios. Quando ela tiver a proposta, somente com a proposta vencedora que eu vou realizar a negociação final, tal, porque aqui eu entendo que ele vai lá ligar para o cara, pedir que ele tem o melhor preço, já foi analisado, tal, ele vai ligar para fazer a negociação final. Gente, isso aqui é um detalhe de como é feito lá. Pode ser que dentro da análise já foi feita a negociação, não é um problema isso, tá? Não surtem por causa disso aqui, não. Deixa eu colocar aqui que está na frente, né? Aí eu vou seguir aqui, ó, analisou a proposta, e aí o desenho está falando assim, ó, vamos ver o que falou ali, ó, analisei a proposta, o fornecedor que apresentar melhor foi selecionado, aí está vendo, negociação final realizada se necessário, pode ter ou não, pedido de compra formalizado junto ao fornecedor com a emissão da ordem de compra ou contrato. Pode ser um pouquinho mais, como falei, elaborado isso aqui, mas, tá vendo? Formalizar pedido de contrato com o fornecedor. Eu não preciso escrever tanto assim. E aí eu não entendi por que foi ali embaixo, deixa eu ver. Ele foi elaborar o pedido de compra, aí foi lá para o jurídico. Então, o elaborar o pedido de compra está aqui, está dentro do sistema, que a gente colocou azul, tá vendo? Já está dentro do sistema de novo. Pedido de compra, contrato e tal. E aí aqui embaixo, ó, o jurídico de novo,
colocou lá o gateway lá embaixo, mas ele não faz nada, né? Tá vendo? O contrato está aprovado. De novo, ó, vou por F2 aqui, ó. O contrato não atende o critério. E o outro é esse aqui, né? Que está saindo aqui. Ficou assim, ó. Então, o contrato aprovado volta. Então, se eu quiser desenhar o jurídico, eu posso desenhar uma condição ali, porque é ser necessário, né? Elaborei o pedido ou o contrato, eu posso colocar assim, que se for contrato... Deixa eu descer ele aqui, ó. Vou apagar aqui, vai. Se for contrato, eu venho aqui, peraí. Eu estou colocando esse critério aqui, tá? Então, deixa eu andar um pouquinho mais para a direita, porque ele está meio apertado aqui, né? Ó, se for contrato, eu acho que é um bom critério, ele desce aqui, aí eu ponho lá fazer análise, analisar o contrato, e aí somente com o contrato analisado e aprovado aqui, né? Eu vou fazer isso aqui. Ele vai analisar o contrato e eu posso falar que ele vai deixar lá, ele vai conversar com o fornecedor e tal, né? Ele vai deixar o contrato aqui ajustado e eu posso fazer isso somente com o contrato revisado. É uma condição. Eu posso voltar para lá e ele vai formalizar o pedido. Aí eu vou dar mais um espaço para frente aqui, porque senão ele vai ficar apertado. Vou colocar para cá. Nós já estamos finalizando ele aqui, né? E aí isso aqui poderia vir para cá, o contrato revisado. Se for contrato. Se não for contrato, não precisa dele. Estou assumindo isso, tá? Estou assumindo que aqui sem necessidade de contrato. Aí, nesse caso, é o meu critério que eu estou colocando aqui. Sem necessidade de contrato, ele vai formalizar o pedido de compra. Na verdade, ele vai enviar o pedido de compra, né? Aqui ele vai enviar o pedido de compra para o fornecedor. Aqui eu poderia chamar aqui. Na notação, né, quando você faz isso aqui, é ruim, né? Então, se eu fosse desenhar do jeito certinho, lá que o pessoal preconiza, tinha que ter um outro aqui para fazer isso, ó. Para ele entrar, para não entrar duas setinhas na mesma atividade, entendeu? Então, aqui ele faria esse caminho aqui. O contrato foi revisado. Aqui poderia ter enviar para, né? É uma atividade que você pode colocar ou não direto aqui. Envia o pedido para o fornecedor, não é no sistema nesse caso, porque o fornecedor não tem o sistema. Mandou por e-mail. E aí aqui tá vendo? Isso aqui é um problema, ó. Porque eu vou ler lá, ó. Eu já mandei para ele, aprovou se aplicável, por isso que eu coloquei um gateway. Aí, recebimento do bem. O bem ou serviço é recebido pela empresa e uma verificação de conformidade é feita. Então, aqui sim, mais do que nunca, eu preciso de um evento intermediário. Porque, ó, pensa, o processo vai seguir na sequência. Enviou o pedido, na sequência eu registro o recebimento. Não, eu registro o recebimento depois que ele acabar, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, que aí sim um sinal... Alguém vai mandar um sinal aqui, quando acabar, ou uma mensagem, que o serviço foi realizado, né? Foi realizado ou o produto recebido. O produto recebido. Porque está muito simplificado aqui, né? Está junto. Então, aqui sim precisa de um evento intermediário que eu só vou para frente a hora que eu... receber esse aviso aqui. Aí eu vou registrei lá dentro, aí não sei aonde que eu registro, aqui está manual, poderia ser dentro do sistema que eu vou registrar, eu estou arbitrando aqui porque eu não tenho essa informação. Aí aqui esse final está confuso, porque, repare, eu registrei a aceitação, após verificação, o recebimento é registrado, o bem ou serviço é formalmente aceito. Em caso de discrepância, é gerado um relatório de não conformidade.
Então aqui precisa talvez alguém que olhar, podia ter o gestor lá olhando isso, né? Mas nós não desenhamos essa raia. Então ele tá falando se está conforme ou não. Então já que eu registrei, eu vou analisar a conformidade. Aí poderia ser aquela regra mesmo que é uma boa, né? E aí eu coloco aqui, ó, a análise de conformidade, como se fosse um documento. A análise de conformidade é feita aqui, né? Ele registrou, não precisa disso aqui, porque ele registrou e está conforme, e aqui dividiu o fluxo. Por que não precisa? Eu fiz a atividade do registro e eu fiz a conformidade ou não. Aí a divisão do fluxo vai para um lado, vai para o outro. Não precisa ter aquele evento lá. Aí o produto e serviço não está ok, eu vou gerar o relatório de não conformidade, ok, e aí? Gerei o relatório de conformidade, como que fecha essa parte, tá vendo? Você gerou um relatório de conformidade, ou de não conformidade, melhor dizendo, né? E aí o que aconteceu? Mandou, fez, e aí mandou para ele, e aí ele vai fazer as adequações, entendeu? Assim, ele vai adequar e depois eu pago, não é isso? Então poderia ter essa condição, ou acabou, comuniquei o fornecedor, tá vendo? Não tem fim aqui, ó. Então isso aqui acho que não deveria ser um final, né? Deveria ser o relatório de não conformidade, tá bom aqui, né? Eu deixaria ele mais fechadinho assim no canto, volta, colocaria ele aqui e entraria aqui do lado para ele ficar assim mais arrumado, né? Questão de estética. Eu vou gerar o relatório de conformidade aqui, e eu vou enviar para ele, ó. Vou colocar aqui, solicitar, né? Solicitar adequações. Ah, Eduardo, não está escrito isso. Verdade, não está. Mas não tem lógica que feche isso aqui. Adequações pelo fornecedor, resolver pendências, sei lá, né? E aí, por e-mail mesmo. E aí, a hora que ele... Agora, outro evento intermediário que é importante... Tá vendo como que usa evento intermediário? Eu não tô com a raia do fornecedor, então eu tenho que usar eventos intermediários. Eu podia mandar para ele corrigir e voltar. Aí aqui são conformidades ou ajustes, né? Assim, adequações realizadas no produto ou serviço pelo fornecedor, né? Pelo fornecedor. Tá vendo que é importante que, como não tem a raia dele, eu tenho que falar nisso aqui. Então, é uma condição, porque somente se tiver a condição é que ele vai fazer isso daqui. Então, depois da adequação, eu posso mandar ele para o pagamento. Então, eu poderia deixar assim. Esse aqui, como está esse caminho aqui, eu poderia colocar desse jeito aqui, ó. Né? Na verdade, não é um caminho feliz, né? Estava certo de que eu desenharia. Vou colocar assim, deixar o caminho mais fluido aqui, ó. Que é colocar assim, ó. Enviar o título, né? Enviar a nota fiscal para pagamento. Tem que mandar a nota que não está aqui ainda, né? Cadê a nota? Recebeu aqui, a gente não colocou a nota. Vou colocar aqui embaixo. Enviar para pagamento. Por que eu acho importante essa tarefa? Porque ela fecha dentro do sistema, entendeu? Abre e fecha dentro do sistema. Aí eu colocaria assim, colocaria esse gateway aqui só para receber esse momento aqui, tá vendo? Você tá vendo que eu estou ajeitando aqui? Cuidado, ficar gastando tempo com isso, né? Para isso aqui tem esse elemento aqui de formatar, tá vendo? Ó, formata aqui a linha na vertical, tá vendo? Ó, a linha na horizontal, não fica se perdendo tempo aqui na setinha não, né? Isso aqui mostra até um certo amadorismo, você ficar ali na frente do cliente. Envia para o pagamento, tira isso daqui. Produto, devia ter copiado, né? Não copiei. Serviço conforme, né? Ok.
conforme, você manda para o pagamento e aí fecha, coloca aqui, deixar aqui só para não gastar muito tempo, né? E aí tem o subprocesso, que é lá do financeiro, que o título recebe ali, e eu posso deixar aqui, ó, esperar a hora que o pagamento for feito, posso voltar ou posso escrever isso aqui. Ele vai aguardar o pagamento ser realizado, ele vai ser avisado aqui, ó, pode ser uma mensagem, tá vendo? Ele vai ser avisado com uma mensagem ou um sinal, vai vir para ele a mensagem, aí uma tarefa de arquivar a documentação. Que eu acho uma atividade bem fraca, na verdade, mas está escrito lá, né? E aí pode ser até manual ou digital, não sei. E aí eu vou ter aqui, ó, o fornecedor pago, né? Compra realizada com pagamento processado para pagamento processado. Coloquei alguma coisa assim que é um final, tira isso aqui, poderia terminar lá embaixo, né? Mas como tem uma parte ali, eu colocaria isso aqui e lá dentro do pagamento tem um final, ele recebe um alerta aqui. Eu finalizaria assim, entendeu? Pode fechar de algum outro detalhe aqui. E aí só para dar uma pequena alinhada aqui, né, que a gente vai estar fazendo, um pouquinho mais de demora nessa análise, né? Ó, ficou um pouquinho assim comprido, né? Ó, então aqui tá o que veio, né, de desenhado, tá desse jeito. E eu coloquei ele um pouquinho maior, mais compridinho aqui, né? Para mim tem uma lógica melhor. É assim que eu faria esse desenho, né? Deixa eu colocar aqui. É assim que eu faria e finalizaria o desenho. Lembrando, algumas nuances ali, alguns itens, não é o certo ou errado. É se está representando aquilo que você quer demonstrar no processo. Se for um to be, tem que ter um cuidado adicional. Se você está resolvendo a dor ou levando para uma boa prática aquele processo. O existe tem que representar realmente como é feito. Eu faria dessa forma aí que eu mostrei. E já tinha postado um desenho um pouco mais simplificado antes. Esse aqui é uma correção ou solicitação de ajustes, né? Espero que tenha ficado claro alguns itens aí. Na dúvida aí é só chamar, tá bom?